Bom, eu e a Vitória, a gente acabou por escolher como patologia congênita a osteogênese imperfeita, e nós vamos apresentar alguns aspectos gerais da doença, como o que ela é, suas características, causa, tratamento, diagnósticos e a epidemiologia. E também escolhemos um artigo que trata da osteogênese imperfeita em adultos e a experiência de um centro hospitalar. A osteogênese imperfeita é o distúrbio mais conhecido de um grupo de distúrbios que prejudica o crescimento ósseo. Esses distúrbios são chamados osteodisplasias. Na osteogênese perfeita, a síntese de colágeno dos componentes normais do osso e essenciais é deficiente. Os ossos se tornam frágeis e se quebram com muito mais facilidade. A osteogênese, também conhecida como doença de Lobstein ou doença de Ekman-Lostin, também conhecida pelas expressões ossos de vidro e ossos de cristal. É uma condição rara do tecido conjuntivo e de caráter genético hereditário que afeta 1 a cada 20 mil pessoas. Existem 4 tipos principais de osteogênese imperfeita. A osteogênese imperfeita tipo 1 é o tipo mais leve. Algumas crianças podem ter apenas os sintomas de esclera azulada e dor muscular nas articulações, causados por articulações frouxas. As crianças com este tipo podem ter um risco maior de sofrer fraturas durante a infância. A osteogênese imperfeita do tipo 2 é o tipo mais grave e causa morte. Os bebês geralmente nascem com muitos ossos partidos. O crânio pode ser tão macio que o cérebro não está protegido da pressão aplicada à cabeça durante o parto. Estes bebês têm braços e pernas curtos e escleras azuladas. Os bebês com esse tipo de osteogênese imperfeita podem morrer antes do parto ou nos primeiros dias ou semanas de vida. O osteogênese imperfeita tipo 3 é o tipo mais grave que não causa morte. As crianças com esse tipo têm uma estatura bastante baixa e a coluna curvada, sofrendo de fraturas frequentes. Este tipo faz com que os ossos se quebrem com lesões mínimas, geralmente quando as crianças começam a andar. Essas crianças também têm um crânio muito grande e um rosto com formato triangular, causado pelo desenvolvimento acentuado da cabeça e o subdesenvolvimento dos ossos da face. Também é comum apresentar deformidade no tórax e a cor da esclera variada. Quanto às características da osteogênese imperfeita, né, o principal sintoma mais típico que já foi citado são os ossos fracos que quebram com muita facilidade, né? Também podem ocorrer fraturas sem causas aparentes, ossos curvados, perda progressiva de audição, baixa estatura e dificuldade de locomoção, deformidade na coluna e na caixa torácica, olhos azulados, né, a esclera e também o rosto de forma triangular. Quando a osteogênese imperfeita ocorre na infância, né, ela é fatal. A osteogênese imperfeita é causada por mutações que ocorrem nos genes responsáveis pela síntese ou processamento do colágeno, que é o principal constituinte dos ossos. Quando isso ocorre, há uma expressiva diminuição da massa óssea, desencadeando diversas lesões. O tratamento pode ser realizado através de injeções de hormônio do crescimento, que pode ajudar crianças com os tipos 1 e 4 de osteogênese imperfeita, mas também existe um medicamento que é chamado de bifosfonato, que pode ajudar a fortalecer os ossos e diminuir a dor e a frequência das fraturas. Esses bifosfonatos eles podem ser administrados por via intravenosa ou por via oral. O tratamento dos ossos fraturados ele é similar ao das crianças que não têm o distúrbio. No entanto, os ossos fraturados, eles podem deformar ou não crescer. E daí, o crescimento do corpo, né, pode estagnar permanentemente em crianças com vários ossos quebrados e deformações são frequentes. Os ossos, eles podem necessitar de estabilização com barras metálicas internas também. E daí é que entra a fisioterapia e a terapia ocupacional, né, que ajudam a prevenir fraturas e melhorar o funcionamento. O diagnóstico da osteogênese imperfeita ele pode vir de algumas formas. Antes do nascimento, né, a forma mais grave e fatal da doença, ela pode ser detectada em gestantes por meio de uma ultrassonografia. Após o nascimento, o diagnóstico ele pode ser feito através de exame físico e também com base nos sintomas. Caso o diagnóstico não seja claro, o médico também pode recorrer para a coleta de uma amostra da pele, né, para fazer biópsia, ou para analisar também a presença de alguns genes em uma coleta de sangue. Além disso, as radiografias elas podem mostrar a estrutura óssea anômala sugestiva de osteogênese imperfeita e um exame que é chamado de audiometria, ele pode ser realizado na infância para monitorar a audição, que também é um sintoma. Para finalizar esse trabalho,
Para finalizar esse trabalho, apresentaremos o artigo Osteogênese imperfeita em adultos, a experiência de um centro hospitalar. Neste artigo, os autores tiveram como pretensão descrever as características de uma população adulta com osteogênese imperfeita e avaliar o tratamento utilizado. Como já se sabe, a osteogênese imperfeita é uma doença genética que é caracterizada pela fragilidade óssea e ela pode ter uma série de manifestações sistêmicas. Por esse motivo, a sua gestão ela vai implicar em uma abordagem multidisciplinar. Na parte de material e métodos, foi realizado um estudo observacional e retrospectivo com base em dados obtidos através da consulta de processos clínicos de 20 doentes com idade superior a 18 anos e com diagnóstico clínico de osteogênese imperfeita, seguidos na consulta externa de doenças hereditárias do metabolismo do Centro Hospitalar de Porto. Foram registrados dados da história médica reportada pelos doentes, do exame físico realizado pelos médicos assistentes, dos resultados laboratoriais, radiográficos e de densitometrias ósseas, bem como as terapêuticas utilizadas. Quanto aos resultados, dos 20 pacientes, 65% deles, ou seja, 13, eram do sexo feminino, com idades compreendidas entre 19 e 61 anos, com apenas 3 doentes com mais de 50 anos, e média de idade de 35,75 a 12,44 anos. 75% dos pacientes possuíam osteogênese imperfeita tipo 1, 15% tipo 3 e 10% tipo 4. No tipo 1 e 3, a maioria dos pacientes era do gênero feminino, e no tipo 4, os dois pacientes eram do gênero masculino. Quanto aos diagnósticos, 4 ocorreram no período neonatal, 2 enquanto lactantes, 6 na infância, 1 na adolescência e 7 apenas na idade adulta, apesar de 6 desses apresentarem sintomas desde a infância. Quanto às fraturas, observou-se um número variável por doente que se situou entre 2 e 50. A média de fraturas foi superior nos doentes do tipo 4 e do tipo 3, em relação aos doentes do tipo 1. Não houve diferença significativa no número médio de fraturas entre gênero masculino e feminino. Os locais mais frequentes de fratura foram o fêmur, seguido da coluna, os dedos da mão ou do pé, tíbia e, por fim, o rádio. 90% dos pacientes, em algum momento da sua vida, foi medicado com bifosfonatos. Dos 18 pacientes medicados com bifosfonatos, 55,6% foram tratados na vida adulta, 27,8% na infância ou adolescência e vida adulta e 16,7% apenas na adolescência. No momento em que foram avaliados os processos clínicos dos doentes, 65% deles encontravam-se sob terapêutica com bifosfonatos. Dos pacientes que foram tratados com bifosfonatos, tanto no passado quanto atualmente, foi verificada a melhoria da densidade mineral óssea em 6 deles, sendo que 4 não tinham desintometria óssea de segmento e nenhum doente apresentou fraturas sobre terapêutica com bifosfonatos. 16 dos pacientes cumprem suplementação de cálcio e 18 suplementação de vitamina D. Conclui-se, então, que a osteogênese imperfeita é uma doença com grande variabilidade clínica e com necessidade de acompanhamento da equipe multidisciplinar. A fragilidade óssea é a manifestação mais comum e mais preocupante, e apesar de assistirmos a menor frequência de fraturas na idade adulta do que na infância, é importante relembrar que o risco de fratura é sustentado ao longo de toda a vida destes doentes. Ainda que menos frequente, as manifestações sistêmicas devem ser reconhecidas e diagnosticadas rápido, já que elas poderão ser manifestações inaugural da osteogênese imperfeita. A todos os doentes em segmento e que se encontram em idade fértil, é dada a possibilidade de terem aconselhamento genético, de forma a tentar reduzir a incidência dessa doença.